E aí, galerinha, tudo certo? Professor Flamiciano de Geografia na área, e hoje a gente está aqui reunido para estudar um assunto muito importante, que é o quê? A rocha, certo? Hoje a gente vai estudar a rocha, hoje a gente vai ouvir a rocha, hoje a gente vai estudar os tipos de rochas, ok? Tipos de rochas, vamos lá. A gente tem bastante coisa aqui, vamos tentar ser breve, certo? Primeiro, a gente precisa da definição de mineral. O que seria um mineral? Um corpo natural sólido e cristalino de composição química definida, resultado da interação de processos físico-químicos em ambientes geológicos. Traduzindo, é um corpo natural, né, formado ali naturalmente, é sólido. Ele tem uma composição química definida, quer dizer, ele é formado por tal componente químico, ponto, é isso, ele é formado por tal coisa, é formado por cálcio, é formado por isso, é formado por aquilo. Tem uma composição química definida para a gente poder dar um nome para ele, certo? E aí ele é formado em ambientes geológicos diferentes, passando por processos diferentes, ok? Não tem muito segredo, olha aí, você bota ali no Google, minerais, aparece um monte de exemplo, compostos naturais inorgânicos de natureza química definida. Natural, sólido e cristalino. Beleza, tá aí. Minerais, ok? Aqui nas minhas imagenzinhas aqui, eu botei até alguns exemplos, olha aí. Coleção, 24 pedras minerais brutos brasileiros, 3 centímetros, olha aí. Muito legal, geodo de ágata, jaspe vermelho, calcita laranja, para quem gosta aí de usar uma calcita laranja, tá legal aí, citrino, quartzo leitoso, ágata de fogo, quartzo verde, quartzo rosa, minha pedra ametista, obsidiana, olha aí, vários minerais muito loucos. O ônix, né, que é aquele Pokémon de pedra que a gente gosta, bacana. Essa definição de mineral. A rocha nada mais é do que um conjunto de minerais, ok? Agregado de um ou mais minerais diferentes. Então, uma rocha é um conjunto de minerais, certo? Então, você olha para a rocha, você encara a rocha, você cheira a rocha, você passa a mão na rocha, você dorme com a rocha, você acorda com a rocha, você olha bem para a cara dela e você vê que ela tem vários mineraizinhos diferentes na formação dela. Pode ser uma rocha formada por um mineral só? Pode, mas também pode ser formado por vários minerais, ok? Aí depende de cada rocha, certo? Show de bola! Então, uma rocha é um conjunto de minerais. A terceira coisa que a gente precisa ver de definição são os minérios. Minérios são minerais que têm valor comercial. Então, que você vai extrair para vender ou para produzir alguma coisa, entendeu? Então, minério é um mineral que tem valor comercial, ok? Então, é aquele que você vai minerar. Para quê? Para vender, para produzir alguma coisa, né? São os minérios. Show de bola. Agora aí, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode primeiro olhar aqui, se você colocar ali no Google minérios, também vai aparecer, rico em determinado mineral, economicamente, tecnologicamente, viável para extração. Então, minério é quando a parada tem um valor econômico, ok? Agora, finalmente, a gente entra nos tipos de rochas. São 3 tipos. Ígneas, também conhecidas como magmáticas, sedimentares e metamórficas. Vamos ver uma por uma. Rochas ígneas. Bom, rochas ígneas ou magmáticas é muito fácil de lembrar. São rochas que resultam da solidificação do magma. Se tiver escrito magmática lá, você vai lembrar de cara. Se tiver ígnea, aí você tem que ter isso na sua cabeça, que ígnea e matemática é foda, né? Ígnea e magmática são a mesma coisa. Então, são rochas aí que resultam da solidificação do magma. Então, por exemplo, tem uma erupção vulcânica. Cara, eu não sei se vocês já pararam para prestar atenção nesse detalhe, mas o magma do vulcão, quando ele está escorrendo, na verdade é lava, né? Magma é quando está lá embaixo. Quando sai pelo vulcão, a gente chama de lava. Quando a lava está escorrendo, conforme ela vai escorrendo, ela mesmo já vai solidificando, Estão sacando? Na superfície, ela vai esfriando em contato com a atmosfera e ela mesmo já vai solidificando, olha aí, Então tem umas partes que estão mais líquidas e derretidas e tem umas partes que já vão meio que solidificando. E depois que elas solidificam, elas viram o quê? Cadê? Elas viram rocha, olha só. Rochinha pretinha, isso daqui é um basalto, certo? Então, tá aí, rochas ígneas ou magmáticas, formadas pela solidificação de magma. Show de bola. Aí uma parada que a gente precisa lembrar foram as primeiras rochas aí do nosso querido planeta, as primeiras rochas a se formar, certo? Porque vocês já devem ter visto algum vídeo meu aqui eu falando isso, que a Terra, quando ela se formou, ela era uma bola de magma, né, mano? Tudo derretido, porque ela se formou a partir de poeira cósmica que entrou em atrito para se formar, né, mano? Então foi um se chocando com o outro e a energia liberada derreteu tudo e era uma bola de magma. Então, as primeiras rochas a formarem a superfície da Terra eram magmáticas, ok? Então, beleza. Rochas ígneas ou magmáticas. Solidificação do magma. Aí a gente tem uma classificação. Ela pode ser ígnea intrusiva
ou ígnea extrusiva. Como lembrar? É só lembrar que intrusiva tem in de interno e extrusiva tem ex de externo. Esse é o macete. Então, ígneas intrusivas, elas foram formadas internamente, ó, no interior. E as extrusivas foram formadas externamente, expostas. Então, igual aquelas imagens aqui, ó. Aqui a gente está formando, ó, cadê? Rochas extrusivas, ó. Todas as 3 imagens aqui, extrusivas, formadas no exterior, ok? Que diferença isso causa na rocha, velho? Muito simples. A rocha que é formada no interior, lá embaixo da Terra, por magma, o magma ele solidifica, como ele está lá embaixo, ele demora mais para solidificar, ele demora mais para esfriar, demora mais para ficar sólido, demora mais para formar a rocha. E aí, conforme a rocha vai se formando, os minerais vão se agrupando, formando grãozinhos na rocha, entende? Então, quando a rocha é ígnea intrusiva, ela é formada lá embaixo, ó, no interior, tá ligado? O magma não chega a sair aqui para fora, no vulcão. Ele fica aqui embaixo e vai solidificando aos poucos, formando diques, formando cios, tem vários nomes que eles dão. Lacólitos, ó, eles vão solidificando devagarzinho, batólito, que é o maiorzão de todos, vão solidificando devagarzinho e formando rocha. Aí os mineraizinhos se agrupam e ela fica assim, ó. Olha só, estão vendo? Isso daqui é uma rocha magmática intrusiva. Ela demorou para solidificar e os mineraizinhos se juntaram, ok? Essa é a intrusiva. O exemplo que eu estou mostrando ali é um granitão, ó. Isso daqui é um granito, certo? Show de bola. E a extrusiva, ela se forma mais rapidamente, porque ela está exposta. Então, ela é um magma que sai do vulcão, certo? É a lava. Então, é daquelas imagens que eu mostrei. Isso daqui, ó. Aqui vai formar tudo rocha extrusiva, ígnea extrusiva. No caso, o principal exemplo é o nosso querido basalto, ok? Esse daqui é o diorito, também é uma rocha ígnea intrusiva, ó. Tem cristalzinhos, mineraizinhos se agrupam. Estão vendo, ó? Mineralzinho agrupado. E essa daqui é extrusiva, formada do lado de fora. Ela não tem mineralzinho agrupado, ela é toda escura, toda preta, porque não deu tempo dos minerais se agruparem. Por quê? Porque solidificou muito rápido. Tá vendo? Aqui vai formar tudo basalto, ó. Isso aqui vai ser tudo basalto. Show de bola! Classificação das rochas ígneas já foi. Agora, qual é a utilidade das rochas ígneas aí magmáticas? Bom, num sentido geral, construção civil, certo? Usadas na construção. Então, por exemplo, você encontra basalto, que é aquela preta escura, usada em paralelepípedo. Eu acho que eu até encontrei imagem disso. Vamos ver se eu encontro aqui. Cadê o basaltão? Ó, paralelepípedo de basalto, ó. Estão vendo? Ó, rocha escura, sem grânulo, ó. Extrusiva, certo? Vamos ver outros exemplos aqui, ó. O granito, ó. O granito ele pode ser polido, ele fica bem bonitão. Aí ele pode ser usado em piso, parede, tampo de pia de cozinha. Ah, então aquela pia de granito, né? É cara, a galera gosta, olha aí, ó. Isso aqui é um granitão, ó, polido, ó. Que bonito, ó. Estão vendo, ó? Pessoal, tem granitos de várias cores, tá? Nem todos são rosadinhos, laranjinhos, assim. Tem os mais clarinhos. Esse daqui é um granito mais clarinho, ó. Certo? Granito polido. Olha aí. E também tem granito não polido, que é bruto. Você só corta ele e usa ele para fazer alguma coisa. Aqui no caso é usado na construção civil, né? Quem nunca viu um muro construído disso daqui? É um granitão, certo? E o diorito, que é esse daqui, ó, que também é intrusivo, formado lá embaixo, o diorito é usado para brita. Não sei se vocês perceberam, mas aquele diorito ali é uma brita gigante, ó. Ok? Mas as britas, elas são picadas numa rocha maior, né? Então, também, ó, diorito, brita. Legal, acho que eu botei isso aqui também. Botei, ó, granito polido, ali parede, pia e tal. O não polido, calçamento de rua, muro. E o diorito usa para fazer brita, certo? Além de vários outros exemplos, mas eu não vou ficar me alongando muito aqui. Depois a gente tem as rochas sedimentares. O nome já indica pra gente qual é a formação dela. Essas rochas são formadas de acúmulo de sedimentos de outras rochas ou sedimentos orgânicos, como a gente vai ver. Professor, o que seria um sedimento? Sedimento é tipo areia, argila, tem uns que são mais grossos, tem uns que são mais finos, mas é tipo resto de outras rochas ou de coisas orgânicas, tá ligado? Então é coisa picada, destruída, desmanchada pela natureza, carregada pelas águas, areia, argila, entende? Terra, tudo isso daí é sedimento. Essas partículas, elas são transportadas principalmente pela água, né, pelas chuvas e pelos rios, mas também pelo vento, e são depositadas em locais mais baixos do relevo. Então vamos lá, ó. Rochas sedimentares. Vamos ver, rochas sedimentares, formadas por sedimentos. Como que isso acontece? Nos lugares mais altos, né, planalto, montanha, morro, acontece o intemperismo, e as rochas são elas são desmanchadas. Eu já fiz um vídeo sobre intemperismo explicando aqui, o desgaste das rochas. As rochas são desgastadas e aí a erosão carrega essas rochas.
E elas vão sendo carregadas, principalmente pela água das chuvas e dos rios. Quando chega numa parte mais baixa do relevo, tipo numa planície, assim, ó. Pensa bem, a água quando ela está descendo os morros aqui, ela desce numa velocidade bem grande. Mas quando chega na planície, que é um terreno mais plano, a velocidade da água diminui. Aí aquelas sedimentos, areia, argila que estava sendo carregada aqui, começa a ser depositado aqui, né? Começa a afundar para o fundo dos rios e vai sendo depositado. Então, ao longo de milhares de anos, muitos sedimentos são depositados nas partes mais baixas. A água tira os sedimentos do lugar alto e leva para o lugar baixo. E aí esses sedimentos vão se acumulando, se acumulando, se acumulando, se acumulando um em cima do outro, em várias camadas, até que chega um momento que aqueles que estão lá no fundo vão sendo pressionados e viram rochas, certo? Essas são as rochas sedimentares, ok? Por isso, ó, que as rochas sedimentares elas são cheias de camadinhas, porque elas foram formadas ao longo de milhares de anos de deposição de diferentes sedimentos em diferentes períodos, de diferentes coisas. Então ela vai tendo várias cores diferentes, cada uma de um período, ok? Bacaninha. E aí vamos lá, as rochas sedimentares elas são um pouco mais complicadinhas, certo? Os processos são um pouco mais complicados de entender. Por quê? Porque elas podem ser clásticas, quimiogênicas ou biogênicas. Eu abri uma página aqui. Cadê? Vamos ver. Aqui, ó, rocha sedimentar. Eu abri uma página que vai ficar mais fácil da gente entender. As clásticas ou detríticas são essas que são formadas pelos restos de outras rochas. Ó, deposição de partículas originadas pelo intemperismo de outras rochas. Então, é a principal. É esse processo que eu acabei de explicar, ok? Só que tem outras também. Tem as quimiogênicas, que elas são formadas por processos químicos, principalmente pela precipitação de substâncias em solução. Então, tipo, você tem ali minerais diversos, sedimentos diversos com vários minerais misturado com água, a água evapora, fica só os minerais, eles são pressionados depois de um tempo e voltam a virar uma rochinha, entendeu? Essas daí são as quimiogênicas, a gente chama assim porque elas se formam por processos químicos. E aí também tem as biogênicas, que o nome já dá uma ideia pra gente, né? Deposição de materiais de origem biológica. Rochas sedimentares biogênicas. Como assim, professor? Rocha que veio de ser vivo é tipo isso. A gente vai deixar seguir um pouquinho que vai chegar o momento da gente explicar ela mais certinho, ok? Mas tem essa também, de origem de material biológico. Tudo bem. Eu já falei que ela é cheia de camadinhas muito loucas, ok? Outra coisa importante sobre as rochas sedimentares é que elas são as principais rochas onde a gente encontra fósseis, ok? Nos outros dois tipos de rocha não tem como achar fóssil, só na sedimentar. Por quê? Porque nesse processo de deposição de sedimento aqui, ó, se um bichinho morre aqui, o esqueletinho dele fica aqui, ou a plantinha fica ali, e aí os sedimentos cobrem a plantinha, cobrem o animalzinho e acaba preservando. E aí, entre uma camada e outra, tá lá o restinho do animal preservado, ok? Então a gente encontra os fósseis entre rochas sedimentares, entre diferentes camadas, certo? Então a parada mais ou menos assim, ó, vamos ver, ó, tipo assim, ó, o bicho morre, aí ele é soterrado por sedimentos e os restos dele ficam protegidos lá embaixo. Aí um dia a gente vai escavar para fazer alguma coisa e encontra o fóssil do bicho, mais ou menos assim, ó. Então os fósseis eles são encontrados em rochas sedimentares, certo? Não esqueçam. Eu tinha até pulado umas partes aqui, que eu esqueci que eu tinha baixado imagens. Ó, isso daqui é exemplo de rocha sedimentar clástica ou detrítica, certo? Que é formada simplesmente pelos sedimentos de outras rochas. Ó, então, argila, tem uma rocha formada por argila, que é o argilito. Tem a rocha formada por areia, que é o arenito, que é a rocha sedimentar mais conhecida. E tem rochas formadas até por pedaços maiores, ó, de sedimentos, certo? Que são conglomerados de sedimentos de tamanho maior, ok? Então, tudo bem. E tem aquelas que são as quimiogênicas, né? O calcário, ó, todo mundo já ouviu falar de calcário, certo? O sal-gema também, que é formado por sais. Então, as rochas quimiogênicas são aquelas formadas principalmente pela precipitação, ó, como eu falei, e tem que ser parada dissolvida em água, entendeu? Então, você vai ter ali os minerais dissolvidos em água, vai ocorrer a precipitação e a rocha vai se formar, ok? Normalmente envolve, ó, variação de temperatura e pressão e principalmente evaporação, ok? A água evapora, o mineral fica e forma a rocha. E aí tem o calcário, que é um bom exemplo disso, né? Olha aí, muito louco, ó, rochas sedimentares, olha aí as camadinhas das rochas, muito da hora, isso daqui é tudo rocha sedimentar, legal. E aqui falando dos fósseis, né? Show de bola. Agora sim, agora a gente vai falar de outra parada. Petróleo e carvão mineral, ok? Esses dois, eles são basicamente rochas sedimentares. Lembra que eu falei que tem as paradas de ser vivo? É assim que se forma o petróleo e o carvão mineral. Então,
deposição de origem orgânica, né? Principalmente micro-organismos em bacias sedimentares. Aí os micro-organismos ficam lá, são cobertos por sedimentos, acontecem processos químicos diversos, ao longo de milhares de anos se formam o petróleo e o carvão mineral. Vocês já devem ter ouvido falar que eles são combustíveis fósseis, né? Esse é por isso que tem esse nome, porque eles são formados por restos de seres vivos, ok? Outra rocha sedimentar bem conhecida também são as estalactites e as estalagmites, ok? São aquelas formadas em cavernas de calcário, ok? A água vai gotejandinho, 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 e aí o bicarbonato de sódio dissolvido em água vai formando essas rochas no decorrer do tempo, ok? Cadê? Eu tenho imagenzinhas aqui, essa daqui, ó. Tá vendo? Vocês já devem ter visto isso daqui em algum lugar. São rochas sedimentares. A própria água que vai pingando vai formando aqui em cima e aqui embaixo. Aqui é estalactite e aqui é estalagmite, ok? E o que eu estava falando ali dos combustíveis fósseis, ó, carvão, petróleo. O gás também, né? Mas como a gente está falando de rocha, a gente está falando mais de carvão e petróleo, ok? Aí eles são soterrados lá, junto com os sedimentos, passam milhares de anos, depois a gente escava e encontra o petróleo e o carvão, ok? Então, em áreas de deposição de sedimento e de formação de rocha sedimentar, a gente também encontra esses dois combustíveis importantes, né, atualmente. Principais exemplos. Arenito, né? Vocês já devem ter ouvido falar que a areia é usada na fabricação de vidros. Então, arenito, uma rocha bem conhecida, ok? Tem aí, ó, um arenito formado por areia. Muito louco, né? Já pensou uma rocha formada por areia? É isso. Rocha sedimentar é assim. Argila, usada na fabricação de tijolos e telhas, né? Então eu já falei para vocês que a argila vira o argilito, que é uma rocha formada por argila. Você passa o dedo nela, ela desmancha, vai se quebrando. É feita de areia, né? Argila, na verdade. Carvão mineral, que é um combustível, né? Vocês devem estar ligados, já devem ter ouvido falar do carvão mineral. Olha aí, ó. É usado como combustível. E aí o último que eu botei aqui foi o calcário. O calcário é uma rocha sedimentar muito importante, né? Ele tem muitas utilizações. É para cimento, é usado para fazer cal, correção de solo, para corrigir o pH do solo, ok? Então vocês estão vendo aí que rochas sedimentares, elas são muito importantes, ok? E o último tipo de rocha são as rochas metamórficas. Cara, é muito fácil. É só lembrar que meta é de metamorfose, que é transformação. E mórfica é de forma, morfos, forma. Transformação da forma. Então a rocha metamórfica, ela é formada a partir da transformação de outras rochas. Faltou um R aqui. Outras rochas, ok? Então você pega uma rocha que já existe, você pega um granito, você pega um arenito e você coloca ele sob alta pressão e alta temperatura. Não pode derreter. Se derreter, ele vai virar magma e depois vai virar rocha ígnea. Não pode derreter, ele tem que esquentar, quase derreter, mas não pode esquentar. Ou ser muito pressionado. O que acontece? Vai virar uma rocha diferente, se transforma mesmo, cara. Composição, a estrutura da rocha se transforma e vira uma rocha diferente, ok? Tudo bem, então essas são as rochas metamórficas. Então olha só, o calcário, quando exposto a alta temperatura e pressão, vira um mármore. Olha que louco. O arenito vira o quartzito. O argilito vira o xisto. E o granito, que é bem conhecido, vira o gneiss, ok? Então alta pressão e alta temperatura. Olha só, dá pra ver que essa rocha aqui, ela foi pressionada, ó. Ela foi pressionada, ela se torceu, quase se quebrou e se torceu toda, ok? Então imagina a força que não deve ser para conseguir torcer uma rocha dessa. É um processo natural, ok? Que acontece aí principalmente por causa do tectonismo. Ó, aqui mostra a transformação do granito em gneiss. Olha só, as pressões fazem com que o granito se torne um gneiss, uma alta pressão, certo? Onde que vai ocorrer isso, professor? Lá no interior da crosta. Ok? Lá no interior. É só lá mesmo para você ter temperatura alta e pressão. Então, tipo, tem duas placas tectônicas se chocando. O professor já explicou isso num vídeo, né, sobre as placas tectônicas. Tem duas placas tectônicas se chocando, tem uma falha acontecendo. Bem ali onde está acontecendo aquela pressão entre uma placa e outra, as rochas são transformadas. E aí surgem as rochas metamórficas, ok? Tem 3 tipos de metamorfismo. Olha só, dá uma olhadinha. 3 tipos de metamorfismo. O regional, certo? O metamorfismo de contato e o metamorfismo dinâmico. Eu acho que em português ele tem nomes diferentes que eu anotei aqui. Vamos só conferir. Aí, tá, sabia? O metamorfismo de contato. Como que acontece esse metamorfismo de contato? Intrusão de magma. Como assim, professor? Você não falou que magma é rocha magmática? Sim, sim. Mas acontece, imagina o seguinte, ó. Tá tendo aqui uma erupção vulcânica, ok? Aí tá o magma subindo aqui. Aí tá saindo magma aqui. Tudo bem. Ali onde tá saindo magma, a lava tá escorrendo ali, vai virar rocha ígnea, que é a rocha formada pela solidificação do magma. Mas imagina essas regiões aqui, ó, que estão bem pertinho do magma. Elas não derretem, mas elas ficam muito quentes. É aqui que vai se formar a rocha metamórfica.
ok? Esse daqui é o metamorfismo de contato, certo? A rocha esquenta, mas não derrete. Aí ela se transforma e vira uma rocha diferente. Metamorfismo de contato. O metamorfismo regional é aquele que é do choque das placas tectônicas. Ó. Então, quando tem duas placas tectônicas se forçando uma contra a outra, o professor já explicou isso em outros vídeos, né? Forma montanha, causa terremoto. Também vai fazer as rochas aqui, ó, bem da região do choque, se transformarem. E aí, uma rocha que era um granito pode virar um gneiss, tá ligado? Porque ela está sendo pressionada. E o último tipo que tem é esse clássico aqui, ó. Cadê? Que tá aqui embaixo. Cadê ele? Cadê ele? Aqui, ó. Metamorfismo cataclástico. Então, esse daqui, ele é formado exclusivamente pelo choque das placas tectônicas, ok? Exclusivamente pelo choque das placas tectônicas. O regional, ele pode ser formado pela temperatura ou pela pressão muito alta. Então, aí tem uma diferençazinha que a gente precisa deixar claro para vocês não se confundirem. Ó, o de contato é fácil, é aquele que esquenta, mas não derrete por causa do magma. Beleza. Agora os outros dois aí, vocês têm que ficar ligado para não confundir. Por quê? Porque o regional, ele é simplesmente lá embaixo, tá ligado? Lá embaixo. Placa tectônica aqui, uns 30 km de rocha, lá no fundo você vai ter pressão muito alta, pelo próprio peso da placa em cima, tá ligado? Então, 30 km de rocha em cima, e você tá pertinho do manto. Então, nessa região aqui, ó, ocorre bastante a transformação das rochas e o surgimento de rochas metamórficas. Okay? Agora, aquele cataclástico ali, ó, ele é bem aqui mesmo, ó, é bem no choque, certo? Bem no choque. Então, é bem aqui, ó, bem no choque das placas tectônicas, ok? Então, metamorfismo de contato esquenta, mas não derrete. Regional é lá embaixo por causa da pressão e da temperatura. E o cataclástico é no choque das rochas, certo? Eu acho que na primeira vez que eu tinha falado ali, eu confundi um nome com outro, mas agora eu expliquei certinho. Para finalizar, alguns exemplos. Gneiss. O gneiss era um granito. Ele vira um gneiss, ok? O gneiss, ele é muito conhecido porque ele é a formação do pão de açúcar. Ó um gneisszinho aqui, ó. Estão vendo? Torcido aqui, ó. Dá pra ver que ele foi pressionado, ó. Olha só. Dobrado aqui, ó. Era um granito, virou um gneiss. Pão de açúcar é formado por gneiss, certo? Show de bola. Que mais? É usado para brita, usado para pavimentação também. Bacaninha. O mármore era um calcário. Então, o calcário sofre ali o processo de metamorfismo e vira um mármore. O mármore é muito conhecido porque ele foi muito utilizado para fazer esculturas, ó. Esculturas em mármore, porque dá para fazer os detalhezinhos bem certinho e ele não é tão duro quanto uma rocha de outro tipo, não é tão duro quanto um gneiss, tá ligado? Dá muito mais trabalho fazer uma escultura dessa num granito, num gneiss. O mármore é mais fácil, ok? Então, olha aí, estão vendo? Ó, uma escultura em mármore, né? Igual a que o Bob Esponja fez, mas o Lula Molusco não gostou, né? Escultura em mármore. Bacaninha. Então, mármore aí, ó, é uma rocha metamórfica. A ardósia era argila, né? Argila, o argilito, quando ele passa pelo processo de metamorfismo, ele acaba virando uma ardósia. Vamos ver a cara da ardósia. Olha aí a ardósia. Dá para imaginar que isso daqui era uma argila? Muito louco, né? Era uma argila. Passou por altas pressões, altas temperaturas e aí virou, né, a nossa querida ardósia, utilizada pavimento, fachada, não sei o que, decoração e tal. Última coisa nesse vídeo, então, importante, é que assim, ó, as rochas mais antigas são as ígneas e metamórficas, né? Elas se formam desde que o mundo é mundo, principalmente as ígneas que foram as primeiras. Então, desde lá do pré-cambriano, já tem essas rochas se formando. Okay? Já as rochas sedimentares, elas são mais recentes. Por quê? Porque para a rocha sedimentar se formar, primeiro você precisa desmanchar outras rochas, depois você precisa transportar os sedimentos, depositar os sedimentos, pressionar os sedimentos ao longo do tempo, para aí formar as rochas sedimentares. Então elas são mais recentes, elas foram formadas há menos tempo, lá no Paleozoico ou no Cenozoico, ok? E outra coisa, as rochas ígneas e metamórficas, principalmente as ígneas, elas são muito mais comuns na crosta terrestre, porque elas são formadas por solidificação de magma, né? Então isso daí tem para tudo que é lado, tem todo o manto é formado por magma, então tá sempre se formando esse tipo de rocha. Já a sedimentar, que ela precisa de todo esse processo, ela representa só 5% da superfície terrestre, ok? Mas basicamente, meu povo, é isso daí, certo? Rochas são conjuntos de minerais, e aí tem a rocha ígnea, que é formada pela solidificação do magma, tem a rocha sedimentar, que é formada pelo acúmulo de sedimentos ao longo do tempo, e a rocha metamórfica, que é formada pelo metamorfismo, transformação de rochas por alta pressão e alta temperatura. E essa foi a nossa aula sobre a rocha, certo? É isso daí, meu pessoal. Um abraço a todos e é nóis!